Feche os seus olhos por um instante. Respire profundamente. Talvez hoje a sua casa esteja silenciosa, mas por dentro você sente que algo não está bem. Talvez existam palavras que não foram ditas, olhares que se evitaram, portas que se fecharam com força demais. Talvez você esteja cansado de sentir um peso invisível no ar, como se a atmosfera do seu lar estivesse carregada. E você tenta ser forte, você tenta manter tudo funcionando. Mas há noites em que você se deita e o coração continua acordado, preocupado, vigilante, ansioso. Eu quero que você saiba, Deus vê o que ninguém vê. Ele vê o seu esforço silencioso para manter a família unida. Ele vê as lágrimas que você enxugou antes que alguém percebesse. Ele vê o medo que você carrega de que algo se quebre definitivamente. E hoje, esta não será apenas uma oração, será um divisor de águas espiritual dentro da sua casa. Respire novamente. Inspire lentamente, segure por alguns segundos e solte devagar. Enquanto você respira, imagine que cada expiração está liberando tensão acumulada. Agora imagine algo diferente. Visualize a sua casa vista de cima, o telhado, as paredes, os quartos, a sala onde tantas conversas aconteceram, o quarto onde você já chorou sozinho, a cozinha onde refeições foram feitas em silêncio. Veja tudo isso. E agora imagine uma luz suave começando a descer do céu. Não é uma luz comum, é uma luz viva. É a presença de Deus envolvendo o seu lar. Ela toca o telhado, desce pelas paredes, entra pelas janelas, percorre cada cômodo. Essa luz não invade, ela abraça, ela não acusa, ela cura, porque o Senhor não entra para expor, Ele entra para restaurar. Talvez existam palavras duras que foram ditas nos últimos dias. Talvez haja frieza entre você e alguém que mora sob o mesmo teto. Talvez o seu casamento esteja funcionando, mas não esteja vivo. Talvez seu filho esteja distante, mesmo morando na mesma casa. Talvez haja vícios escondidos. Talvez haja dívidas que tiram o sono. Talvez exista medo de perder o emprego. Talvez exista uma enfermidade que ninguém comenta, mas todos sentem. E tudo isso vai criando uma atmosfera pesada. Uma casa pode estar limpa por fora, mas espiritualmente cansada por dentro. Hoje nós não vamos ignorar isso. Hoje nós vamos confrontar isso com fé. Mas antes da guerra vem o acolhimento. E Deus quer primeiro acolher o seu coração. Você não é fraco por estar cansado. Você não é menos espiritual por sentir medo. Você não é menos fiel por ter dúvidas. Você é humano. E Deus não se aproxima da sua casa com julgamento. Ele se aproxima como Pai. Talvez você se sinta como alguém que falhou. Talvez você pense, eu deveria ter feito diferente. Eu deveria ter falado menos. Eu deveria ter sido mais paciente. Mas a culpa não vai restaurar o seu lar. A presença de Deus vai. E agora, lentamente, nós começamos a mudar essa atmosfera. Não com gritos, não com desespero, mas com autoridade espiritual silenciosa. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que esta casa pertence ao Senhor. Cada parede, cada quarto, cada decisão, cada relacionamento. Esta casa é território santo e toda a atmosfera contrária começa agora a perder força. Se houve palavras lançadas com raiva, elas perdem poder agora. Se houve pensamentos de desistência, eles são enfraquecidos agora. Se houve espírito de divisão tentando se infiltrar, ele não encontra mais espaço. Mas não vamos apressar. Primeiro, permita que Deus toque você, porque quando o seu coração muda, a atmosfera muda. Imagine agora que você está segurando nas mãos tudo aquilo que tem pesado dentro da sua casa. Pode ser o medo, pode ser a tensão, pode ser a falta de diálogo, pode ser a frustração. Sinta o peso disso nas suas mãos. Agora visualize uma cruz diante de você, simples, silenciosa, firme. Aproxime-se dela e coloque esse peso aos pés da cruz.
Não jogue, entregue, devagar, consciente, respire, sinta como se algo estivesse sendo retirado dos seus ombros. Talvez você ainda sinta dor, mas já não é o mesmo peso, porque Deus começa a agir primeiro dentro de você. E a transformação da casa começa no coração mais disposto. Se esta oração já está tocando o seu coração, escreva em espírito: eu entrego. Não como comentário apenas, mas como decisão. Agora, eu quero que você imagine algo poderoso. A sua casa como um altar. Não um altar religioso, mas um altar de presença, onde há conversas restauradas, onde há perdão sendo liberado, onde há respeito reconstruído, onde há silêncio que traz paz e não tensão. E nós vamos caminhar juntos até esse lugar. Mas antes, precisamos identificar aquilo que tem contaminado o ar espiritual do seu lar. Existe crítica constante, existe indiferença, existe comparação, existe cansaço acumulado sem diálogo, existe excesso de trabalho e ausência emocional, existe um filho que não olha mais nos seus olhos, existe um casamento que virou sociedade, existe uma distância que ninguém tem coragem de enfrentar. Deus não tem medo dessas perguntas. Ele entra nelas e Ele cura nelas. A atmosfera da sua casa não é definida pelo que aconteceu ontem. Ela pode ser redefinida hoje, agora, neste momento. Porque onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele se faz presente. E mesmo que você esteja sozinho agora, você não está só. O Espírito de Deus está dentro da sua casa neste exato instante. E algo começa a se mover. Ainda é sutil, mas é real. Sinta isso. Sinta o ambiente ficando mais leve. Sinta o ar mudando. Sinta a esperança voltando lentamente. Hoje não será apenas uma oração bonita. Hoje será uma mudança espiritual concreta. E nós ainda vamos aprofundar. Porque mudar a atmosfera exige confrontar as raízes. E nós vamos fazer isso com firmeza e com amor. Respire mais uma vez. A jornada apenas começou. E Deus já está dentro da sua casa. Agora que você já sentiu essa luz envolvendo a sua casa, nós vamos um pouco mais fundo. Porque às vezes a atmosfera não está pesada apenas por causa de discussões recentes. Às vezes o peso vem de coisas antigas, palavras que nunca foram resolvidas, feridas que foram varridas para debaixo do tapete, silêncios que duraram tempo demais. E o que não é tratado cria raiz. Talvez você esteja cansado de tentar conversar e não ser ouvido. Talvez exista alguém na sua casa que se fechou completamente. Talvez o ambiente tenha se tornado funcional, mas não afetivo. Vocês dividem o mesmo espaço, mas não dividem mais o mesmo coração. E isso dói. Dói porque você lembra de como era antes. Dói porque você sabe que não era para estar assim. E talvez você carregue uma pergunta silenciosa. Em que momento nós nos perdemos? Deus não ignora essa pergunta. Ele entra nela. Ele caminha até aquele momento invisível onde algo começou a esfriar. E Ele não entra para acusar. Ele entra para reacender. Mas antes da restauração, precisamos reconhecer o que está tentando sufocar o amor dentro da sua casa. Existe orgulho? Existe dificuldade de pedir perdão? Existe alguém esperando que o outro dê o primeiro passo? Existe um ciclo de mágoa que se repete? Talvez você esteja cansado de ser sempre o mais maduro. Talvez você esteja cansado de ceder. Talvez você esteja cansado de tentar. E no fundo, existe medo. Medo de que nunca volte a ser como antes. Medo de que o distanciamento vire definitivo. Medo de que seus filhos cresçam em um ambiente frio. Medo de que sua família se desfaça aos poucos. Respire, não fuja desse sentimento, mas também não deixe que ele te domine. Agora imagine algo muito específico. Visualize a sua sala, o lugar onde vocês costumam se reunir. Mesmo que ultimamente cada um fique no seu próprio canto.
Agora veja essa mesma sala sendo preenchida por uma brisa suave. Não é vento comum, é o sopro do Espírito de Deus. Ele entra delicadamente, ele não arromba portas, ele toca, ele circula, ele envolve. E enquanto ele circula, ele começa a dissolver tensões invisíveis. Ele começa a quebrar acordos silenciosos de indiferença. Ele começa a desmontar estruturas emocionais endurecidas. Talvez você não veja imediatamente, mas espiritualmente algo está sendo reorganizado. Porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Liberdade para conversar, liberdade para perdoar, liberdade para recomeçar. E agora nós entramos em uma parte mais profunda. Em nome de Jesus Cristo, toda influência espiritual que tenha tentado plantar divisão dentro da sua casa, começa agora a ser enfraquecida. Toda palavra lançada com intenção de ferir perde autoridade. Toda energia de contenda perde sustentação. Toda atmosfera de confusão começa a se dissipar. Mas perceba, nós não estamos gritando, nós estamos declarando. Porque a autoridade espiritual verdadeira não precisa de barulho, ela precisa de convicção. E a convicção nasce quando entendemos que a sua casa não é um acidente. Ela é um projeto de Deus, mesmo com falhas, mesmo com erros, mesmo com momentos difíceis. Ela continua sendo um território que pode ser restaurado. Talvez exista um filho que já não conversa. Talvez exista alguém que passa mais tempo fora do que dentro de casa. Talvez exista vício, talvez exista isolamento, talvez exista ansiedade noturna que faz você caminhar pela casa de madrugada. Talvez você já tenha chorado na cozinha para ninguém ver. Deus viu, Ele estava ali e Ele não se afastou. Agora imagine você caminhando por cada cômodo da sua casa em oração. Você entra no quarto, você toca a porta, você declara paz, você entra na sala. Você declara reconciliação, você entra na cozinha, você declara provisão, você entra no quarto dos seus filhos, você declara proteção. Veja isso acontecendo, sinta isso acontecendo. A atmosfera não muda apenas porque pedimos, ela muda porque nos posicionamos. E neste momento você está se posicionando, não como alguém desesperado, mas como alguém que entende que o lar é um campo espiritual. E você decide que ali haverá paz. Talvez não imediatamente visível, mas espiritualmente já estabelecida. Agora eu quero que você imagine algo ainda mais forte. Veja uma espécie de muralha invisível sendo levantada ao redor da sua casa. Não é uma muralha de isolamento, é uma muralha de proteção. Ela impede que palavras externas negativas entrem. Ela impede que inveja entre. Ela impede que comparações destrutivas entrem. Ela impede que influências espirituais contrárias permaneçam. Sua casa começa a respirar diferente. Talvez você ainda não perceba externamente, mas internamente algo está sendo alinhado. E nós ainda vamos mais fundo. Porque mudar a atmosfera não é apenas expulsar o negativo, é ativar o positivo, é trazer presença, é trazer luz constante. E essa luz não depende de circunstâncias, ela depende de decisão. E você está decidindo agora, decidindo não aceitar mais um ambiente frio, decidindo não aceitar mais silêncio pesado, decidindo não aceitar mais distância como normal. Você está declarando: aqui haverá paz, aqui haverá reconciliação, aqui haverá presença de Deus. Respire novamente. Sinta o ambiente espiritual da sua casa ficando mais claro. Nós ainda vamos tocar nas raízes mais profundas. Porque a transformação verdadeira acontece quando o coração é visitado pela palavra viva. E nós estamos caminhando exatamente para esse momento. Agora nós vamos tocar em algo ainda mais profundo, porque mudar a atmosfera da sua casa não é apenas lidar com o que está visível, é confrontar o que está escondido. E às vezes o que está escondido não é o erro do outro, é a dor que você nunca confessou. Talvez você esteja cansado, mas nunca disse.
Talvez você esteja sobrecarregado, mas sempre sustentou a imagem de forte. Talvez você esteja magoado, mas aprendeu a sorrir para evitar conflito. E o seu silêncio começou a criar distância. Respire devagar, não para fugir, mas para acessar aquilo que você tem evitado sentir. Existe algo que você precisa entregar hoje. Pode ser ressentimento, pode ser frustração, pode ser uma decepção profunda com alguém que você ama. Talvez você tenha esperado reconhecimento que nunca veio. Talvez você tenha esperado mudança que nunca aconteceu. E isso criou uma camada invisível entre você e quem mora com você. Essa camada não é feita de gritos, ela é feita de silêncio. E o silêncio prolongado endurece o coração. Mas hoje, Deus está tocando exatamente nesse ponto. Imagine agora que você está diante de uma porta. Essa porta representa o seu coração. Talvez ela esteja entreaberta, talvez esteja trancada, talvez esteja pesada. Agora veja Jesus diante dessa porta. Ele não arromba, ele não força, ele espera. E ele diz suavemente: posso entrar onde você tem medo de olhar? Respire. Seja honesto. Porque a restauração da casa começa na restauração do coração. Se você permitir, ele entra. E quando ele entra, ele começa a iluminar áreas que estavam escuras. Ele toca memórias antigas. Ele toca frustrações acumuladas. Ele toca promessas quebradas. Mas ele não toca para reabrir feridas. Ele toca para curar. Talvez você esteja carregando culpa. Culpa por palavras ditas em momentos de raiva. Culpa por não ter sido presente como gostaria. Culpa por decisões financeiras que trouxeram dificuldade. Culpa por não ter percebido sinais antes que o relacionamento esfriasse. A culpa pesa, mas ela não constrói futuro. O arrependimento constrói. E arrependimento não é se condenar, é se reposicionar. Agora visualize você ajoelhado espiritualmente. Não como alguém derrotado, mas como alguém que escolhe recomeçar. Você diz em silêncio: Senhor, começa em mim. Essa é a oração mais poderosa que alguém pode fazer dentro de uma casa. Porque transformação verdadeira começa dentro. E agora nós avançamos para um momento decisivo. Em nome de Jesus Cristo, toda raiz de orgulho que impede reconciliação começa a perder força. Toda barreira emocional construída por medo começa a cair. Toda resistência interna à mudança começa a se dissolver. Mas perceba, isso não é sobre vencer o outro, é sobre vencer dentro de você. Agora imagine algo muito específico. Veja você olhando nos olhos de quem mora com você, sem acusações, sem defesa, apenas presença. Veja uma conversa acontecendo. Talvez não perfeita, mas honesta. Veja palavras sendo ditas com calma. Veja um pedido de perdão sendo liberado. Veja um abraço que quebra meses de frieza. Sinta essa cena. Sinta como se já estivesse acontecendo. Porque no mundo espiritual, aquilo que é alinhado com a vontade de Deus começa a ser estabelecido antes mesmo de se tornar visível. E a vontade de Deus para a sua casa não é divisão, é restauração. Talvez seu casamento esteja morno, talvez vocês estejam sobrevivendo juntos, mas Deus não criou união para ser apenas funcional, Ele criou para ser viva. E agora imagine uma chama sendo reacendida no centro da sua casa. Não é uma chama de paixão superficial, é uma chama de aliança. Uma chama de compromisso, uma chama de cuidado. Ela começa pequena, mas é constante. E onde há chama, a frieza perde espaço. Agora vamos tocar na atmosfera espiritual mais uma vez. Se houve influência externa tentando contaminar seu lar, inveja, comparação, palavras negativas, críticas, tudo isso começa a perder poder agora. Toda energia contrária começa a ser substituída por paz. Toda vibração de tensão começa a ser substituída por serenidade. Toda opressão invisível começa a ser substituída por leveza. Você sente? Ainda é sutil, mas está acontecendo. Agora respire profundamente mais uma vez.
Nós estamos nos aproximando de um ponto de ruptura espiritual. Um ponto onde a atmosfera não apenas melhora, ela muda definitivamente. Mas antes disso, existe algo mais que precisa ser entregue. Existe alguma palavra que você precisa liberar. Existe alguém que você precisa perdoar internamente agora. Não espere a outra pessoa mudar primeiro. Faça isso no espírito, diga, eu libero. Mesmo que ainda doa, mesmo que ainda não esteja perfeito. A liberação interna abre caminho para a restauração externa. E nós estamos prestes a entrar no momento mais intenso desta jornada. Prepare o seu coração, porque a atmosfera da sua casa está sendo reescrita no mundo espiritual. Agora, permaneça comigo, porque estamos entrando no momento de ruptura. Você já acolheu, você já identificou, você já entregou. E quando há entrega verdadeira, o céu responde. Respire profundamente. Sinta o ambiente espiritual ao seu redor. Algo está diferente. Talvez não seja barulhento, talvez não seja visível, mas é real. Agora imagine novamente a sua casa vista de cima. Mas desta vez não há apenas luz, há movimento. Como se anjos estivessem sendo posicionados ao redor do seu lar. Não como figuras simbólicas apenas, mas como realidade espiritual. Porque está escrito que o Senhor dá ordens aos seus anjos ao nosso respeito. E neste momento, a proteção sendo ativada. Mas agora, nós declaramos, em nome de Jesus Cristo, toda a atmosfera de opressão que tentou se estabelecer dentro desta casa é quebrada agora. Toda influência de divisão perde força. Todo espírito de contenda é silenciado. Toda tentativa de esfriar o amor é interrompida. Se houve palavras lançadas que criaram brechas, essas brechas são fechadas agora. Se houve pensamentos recorrentes de desistência, eles são anulados agora. Se houve sensação de peso espiritual constante, ela começa a se dissipar completamente. Esta casa não é território de conflito. Esta casa é território de aliança. E agora eu quero que você visualize algo poderoso. Veja uma corrente invisível sendo rompida. Talvez seja uma corrente geracional. Talvez na sua família sempre houve gritos, sempre houve separações, sempre houve silêncio frio, sempre houve traições, sempre houve vícios. Mas essa corrente não precisa continuar. E neste momento, você se levanta espiritualmente. Não como alguém perfeito, mas como alguém consciente. E você declara, aqui termina. Aqui termina o padrão de frieza, aqui termina o padrão de gritos, aqui termina o padrão de distância, aqui termina o padrão de ausência emocional. E quando você declara isso no espírito, há ruptura. Agora sinta como se o ar dentro da sua casa estivesse sendo purificado, como se uma janela espiritual tivesse sido aberta. O ambiente fica mais leve, mais claro, mais respirável. E nós avançamos ainda mais. Se houve enfermidade rondando o seu lar, física ou emocional, nós declaramos cura sendo ativada. Se houve ansiedade noturna tirando o seu sono, nós declaramos descanso sendo restaurado. Se houve medo constante do futuro, nós declaramos confiança sendo plantada. Se houve crise financeira gerando tensão, nós declaramos provisão sendo liberada. Mas perceba, nós não estamos apenas pedindo, nós estamos estabelecendo, porque o lar que se posiciona em Deus se torna ambiente de milagre. Agora imagine você andando pela sua casa novamente, mas desta vez, há música suave no ambiente, não necessariamente som audível, mas harmonia espiritual. Veja seu quarto sendo preenchido por paz. Veja a sala sendo preenchida por diálogo. Veja a cozinha sendo preenchida por risos. Veja o corredor sendo preenchido por reconciliação. E agora, nós entramos no ponto máximo. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor da sua casa, o Príncipe da Paz, eu declaro que a atmosfera do seu lar está mudando agora de forma definitiva. Não temporária, definitiva.
Toda estrutura espiritual contrária é desfeita. Toda influência que não vem de Deus perde autorização. Toda palavra negativa lançada sobre sua família perde validade. Sua casa é selada. Seu casamento é guardado. Seus filhos são protegidos. Seus sonhos são preservados. E agora, respire, porque o pico passou. E começa a descida. Sinta o silêncio que vem depois da declaração. Não é vazio, é paz. Aquela paz que não depende de circunstância. Aquela paz que permanece mesmo quando ainda existem ajustes a serem feitos. Agora nós desaceleramos. Devagar. Muito devagar. Imagine você sentado em um sofá da sua casa, sozinho por um momento, mas sentindo presença. Você olha ao redor e não sente mais peso. Você sente esperança. Talvez as conversas ainda precisem acontecer. Talvez as mudanças ainda precisem ser praticadas, mas espiritualmente a atmosfera já mudou. E quando o espiritual muda, o natural começa a acompanhar. Permita que essa paz se instale. Permita que seu coração desacelere. Permita que seus pensamentos se acalmem. A guerra cessou. Agora é tempo de reconstrução. E nós vamos continuar, mas com suavidade. Porque a presença que chegou não precisa de gritos. Ela precisa de permanência. Permaneça nessa paz. Não tenha pressa. A transformação mais profunda não acontece no grito. Acontece no silêncio depois da rendição. Você já declarou. Você já rompeu. Você já selou. Agora é tempo de permitir que a nova atmosfera se estabeleça. Imagine que o chão da sua casa está sendo lavado por um rio suave. Não é água comum, é um rio de presença. Ele percorre cada ambiente. Ele passa pelos lugares onde houve discussões. Ele passa pelos cantos onde você chorou sozinho. Ele passa pelos quartos onde portas foram batidas. E à medida que esse rio passa, ele não apenas limpa, ele renova. Talvez você esteja pensando, mas ainda existem problemas. Sim, talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado, mas a atmosfera já mudou. E a atmosfera influencia as decisões. A atmosfera influencia o tom de voz. A atmosfera influencia o olhar. Agora imagine o seu olhar sendo transformado. Quando você olhar para quem mora com você, você não verá apenas falhas. Você verá alguém também cansado, também ferido, também tentando. Isso muda tudo, porque quando o olhar muda, o relacionamento começa a mudar. Agora vamos trazer a palavra viva para dentro da sua casa. Não como leitura, mas como aplicação. Lembre-se do que está escrito no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não é apenas sobre dinheiro, é sobre direção. Se Deus é o pastor da sua casa, então vocês não estão perdidos, mesmo que estejam confusos. Ele conduz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Repouso. Talvez o que falta na sua casa não seja solução imediata, seja repouso emocional. E hoje Deus começa a restaurar isso. Guia-me pelas veredas da justiça. Isso significa que decisões futuras podem ser diferentes das decisões passadas. Você não precisa repetir erros. Sua casa não precisa repetir padrões. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Talvez sua família esteja passando por um vale, mas vale não é destino, é passagem. E vocês não estão atravessando sozinhos. Agora lembre-se do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar significa permanecer. Não é visitar a presença de Deus, é viver nela. E quando sua casa decide habitar espiritualmente nesse esconderijo, a atmosfera se mantém protegida. Ele te cobrirá com suas penas. Isso é cuidado íntimo. Isso é proteção constante. Isso é segurança para os seus filhos. Agora imagine seus filhos sendo cobertos, mesmo que estejam distantes, mesmo que estejam confusos, mesmo que estejam passando por escolhas difíceis. A cobertura de Deus alcança onde você não alcança.
Se seu casamento está frágil, imagine Deus segurando as duas pontas dessa aliança, não como juiz, mas como restaurador. Se há comunicação quebrada, imagine palavras sendo reconstruídas como tijolos novos. Se há finanças apertadas, imagine portas sendo abertas no tempo certo, sem desespero, sem ansiedade descontrolada. Porque a ansiedade cria tensão dentro da casa, mas confiança cria estabilidade. Agora respire mais uma vez. Nós não estamos reacendendo guerra, nós estamos fortalecendo fundamentos, porque depois da ruptura vem a reconstrução. E reconstrução exige intenção. Talvez você precise estabelecer novos hábitos. Talvez você precise estabelecer momentos de conversa. Talvez você precise estabelecer limites saudáveis. Talvez você precise pedir ajuda. E isso não é fraqueza, é maturidade. Agora imagine a sua casa daqui a alguns meses. Não perfeita, mas mais leve, mais conectada, mais alinhada. Veja risos voltando, veja respeito sendo praticado, veja conversas acontecendo sem gritos, veja decisões sendo tomadas juntos. Sinta essa imagem. Ela não é fantasia, ela é possibilidade real. Porque quando a atmosfera muda, o comportamento acompanha. E você já deu o primeiro passo. Agora coloque a mão sobre o seu peito. Sinta seu coração bater. Perceba como ele está mais calmo do que no início desta oração. Isso é sinal de mudança interna. E mudança interna sustenta mudança externa. Nós ainda caminharemos mais um pouco, mas agora em ritmo mais suave, como alguém que já atravessou a tempestade e começa a enxergar o horizonte claro. A presença permanece, a paz se instala e sua casa começa a se tornar novamente um refúgio. Continue respirando nessa nova atmosfera. Perceba como não há mais pressa. O que começou como peso, agora começa a se transformar em estrutura. Porque Deus não apenas remove o que machuca, Ele constrói o que sustenta. Talvez por muito tempo a sua casa tenha funcionado no modo sobrevivência, cada um cuidando do seu próprio cansaço, cada um lidando com suas próprias preocupações. Mas hoje, algo diferente está sendo estabelecido: unidade. E unidade não significa ausência de conflito, significa compromisso de permanecer. Agora imagine uma mesa sendo colocada no centro da sua casa, uma mesa simples, mas significativa. Ao redor dela, cadeiras. Cada cadeira representa alguém da sua família. Talvez alguém esteja distante emocionalmente. Talvez alguém esteja fisicamente longe. Mas espiritualmente, todas as cadeiras estão ocupadas. E no centro dessa mesa, há luz. Essa luz representa a presença de Deus. Quando Ele está no centro, as extremidades se aproximam. Agora visualize conversas acontecendo nessa mesa. Não conversas perfeitas, mas verdadeiras. Alguém dizendo, eu errei. Alguém dizendo, eu senti sua falta. Alguém dizendo, eu quero tentar de novo. Essas palavras têm poder de reconstrução. Talvez você pense que é tarde demais, mas enquanto houver vida, há possibilidade. Agora vamos tocar em algo muito delicado. Se houve traição de qualquer tipo, emocional, verbal ou física, Deus é especialista em restaurar o que foi quebrado, não ignorando a dor, mas curando profundamente. Se houve vício dentro da casa, se houve dependência escondida, se houve hábitos que geraram vergonha, Deus não entra com condenação, Ele entra com libertação. E a atmosfera que foi purificada agora começa a fortalecer decisões. Porque quando o ambiente muda, a coragem aumenta. Talvez você precise tomar decisões firmes. Talvez você precise conversar com maturidade. Talvez você precise colocar limites. Talvez você precise perdoar. Talvez você precise pedir perdão. Mas agora você não está mais fazendo isso sozinho. Existe uma base espiritual sustentando sua casa. Agora imagine algo muito específico.
Veja você acordando amanhã, entrando na sala e sentindo leveza. Não porque tudo está resolvido, mas porque existe esperança. Veja você falando com mais calma. Veja você ouvindo mais. Veja você respondendo diferente do que responderia antes. Isso é mudança prática. Isso é atmosfera transformada. Agora, lembre-se de algo poderoso. Josué declarou: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor." Isso não foi apenas uma frase bonita, foi uma decisão espiritual. E hoje você pode declarar o mesmo. Mesmo que ainda existam desafios, mesmo que ainda existam ajustes, você declara: aqui haverá princípios, aqui haverá respeito, aqui haverá oração, aqui haverá diálogo, aqui haverá reconstrução. Agora, visualize sua casa como um farol. Mesmo que ao redor existam tempestades sociais, pressões externas, comparações, crises, sua casa permanece firme, não perfeita, mas alinhada. E quando filhos crescem em um ambiente alinhado, mesmo que com imperfeições, eles carregam segurança emocional. Se seu filho está distante, imagine Deus alcançando onde você não pode alcançar. Imagine conversas futuras acontecendo. Imagine retorno. Imagine reconciliação. Se seu casamento está frio, imagine pequenos gestos voltando. Um olhar mais atento, uma palavra mais suave, um toque mais presente. Não subestime o poder dos pequenos movimentos. Grandes mudanças começam discretas. Agora, nós avançamos para um momento de consolidação. A atmosfera foi mudada, a ruptura já aconteceu, a palavra já foi aplicada. Agora precisamos selar constância, porque o maior desafio não é iniciar mudança, é permanecer nela. Respire profundamente, sinta estabilidade, sinta que a sua casa agora tem fundamento espiritual. E fundamentos sustentam dias bons e dias difíceis. Nós ainda caminharemos para o encerramento final. Mas agora já não há tensão, há serenidade, há direção, há maturidade espiritual sendo ativada dentro de você. Sua casa não é um campo de batalha constante. Ela está se tornando um jardim que precisa ser cultivado, e você recebeu hoje as sementes certas. Agora nós entramos na fase mais madura dessa transformação. A fase da permanência. Porque uma atmosfera pode ser mudada em um momento, mas ela é sustentada por decisões diárias. E Deus não apenas visita a sua casa, Ele deseja habitar nela. Imagine agora que no centro do seu lar existe um jardim. Talvez por muito tempo esse jardim tenha estado seco. Talvez tenha havido pouco diálogo, pouca demonstração de carinho, pouca escuta verdadeira, mas hoje a terra foi regada, e onde há água, sementes despertam. Agora, visualize você segurando sementes nas mãos. Cada semente representa uma escolha nova. Semente de paciência, semente de respeito, semente de oração diária, semente de conversa honesta, semente de perdão contínuo. Você começa a plantar essas sementes nesse jardim espiritual, não esperando flores amanhã, mas sabendo que crescimento leva tempo. Respire lentamente, sinta essa responsabilidade não como peso, mas como privilégio. Você é parte da reconstrução da sua casa. Agora pense nos momentos em que você normalmente reagiria com irritação. Visualize esses momentos sendo substituídos por pausa, por respiração, por resposta consciente. Isso é maturidade espiritual. Isso é atmosfera transformada, sustentada por atitude. Se existir alguém difícil dentro da sua casa, alguém que parece resistente, alguém que parece indiferente, entenda algo importante. A mudança começa primeiro em quem decide orar. Você já decidiu, e isso já altera o ambiente. Agora imagine algo ainda mais profundo. Veja sua casa à noite, as luzes apagadas, silêncio. Mas há uma presença guardando cada quarto.
como se houvesse uma cobertura invisível sobre o telhado. Não há medo, não há opressão, há descanso. Se você já sofreu com ansiedade noturna, se já acordou no meio da madrugada preocupado com o futuro, receba agora descanso. A atmosfera que foi mudada hoje também alcança suas noites. Você não precisa vigiar tudo. Deus vigia por você. Agora imagine seus filhos dormindo, mesmo que adultos, mesmo que distantes. Visualize proteção envolvendo cada um. Visualize decisões sendo alinhadas. Visualize caminhos sendo redirecionados, não pela sua força, mas pela intervenção divina. Se há finanças pressionando seu coração, imagine portas se abrindo no tempo certo. Não portas mágicas, mas oportunidades reais. Sabedoria para administrar, discernimento para decidir, coragem para ajustar. A atmosfera da sua casa também influencia como vocês lidam com dinheiro, com responsabilidade, com planejamento. Agora, visualize sua casa como um lugar onde decisões são tomadas com oração. Não necessariamente longas orações formais, mas consciência de Deus presente. Isso muda escolhas. Isso muda reações, isso muda prioridades. Talvez você esteja percebendo algo agora. A atmosfera não mudou apenas ao redor, ela mudou dentro de você. Você está mais calmo, mais consciente, mais centrado. Isso é sinal de alinhamento, e alinhamento gera estabilidade. Agora imagine daqui a 1 ano, sua casa. Talvez ainda com desafios, mas muito mais madura. Muito mais unida, muito mais consciente. Veja celebrações acontecendo, veja pequenas vitórias sendo comemoradas, veja crises sendo enfrentadas juntos. Sinta essa imagem. Ela não é utopia, ela é fruto de decisões sustentadas. E você começou hoje. Se esta experiência está tocando profundamente o seu coração, declare internamente: minha casa pertence ao Senhor. Não como frase religiosa, mas como decisão de governo espiritual. Agora nós caminhamos para a parte final, não como quem encerra algo superficial, mas como quem sela algo profundo. A atmosfera já mudou, o ambiente já foi purificado, o jardim já foi plantado. Agora vem o descanso definitivo. Agora nós entramos no descanso. Não é o fim apressado. É o pouso suave depois de uma longa jornada. Respire profundamente. Sinta como seu corpo está diferente de quando começamos. Talvez seus ombros estejam mais leves. Talvez seu peito esteja menos apertado. Talvez sua mente esteja menos acelerada. Isso é paz começando a ocupar espaço. Agora, imagine o pôr do sol entrando pela janela da sua casa. Uma luz dourada, tranquila, repousando sobre os móveis, sobre as paredes, sobre o chão. Essa luz representa o descanso de Deus sobre o seu lar. Nada está sendo forçado, nada está sendo pressionado. A serenidade. Talvez ainda existam conversas a acontecer, talvez ainda existam ajustes. Mas agora você não sente mais desespero. Você sente direção. Agora imagine você caminhando pela sua casa mais uma vez, mas desta vez com gratidão. Toque simbolicamente nas paredes. Agradeça pela proteção. Passe pela sala. Agradeça pelas futuras reconciliações. Passe pelo quarto. Agradeça pelo descanso restaurado. Passe pela cozinha. Agradeça pela provisão que virá. A gratidão sela a atmosfera. Porque gratidão muda foco, e foco muda percepção. Agora imagine você sentado novamente, silencioso, com as mãos abertas, não pedindo, apenas recebendo. Recebendo paz, recebendo sabedoria, recebendo maturidade, recebendo constância. Talvez por muito tempo você tenha vivido em alerta, sempre esperando o próximo problema, sempre esperando a próxima tensão. Mas agora, você aprende a viver em confiança. Confiança não é ingenuidade, é decisão. Decisão de acreditar que Deus está no controle do que você não controla. Agora imagine seus pensamentos desacelerando.
como se cada preocupação estivesse sendo colocada em uma prateleira nas mãos de Deus. Você não ignora suas responsabilidades, mas você não carrega sozinho. Se houver medo do futuro, entregue agora. Se houver insegurança financeira, entregue agora. Se houver preocupação com seus filhos, entregue agora. Se houver cansaço acumulado, entregue agora. Respire, sinta o peso diminuindo. A atmosfera da sua casa agora é marcada por presença, não ausência de problemas, mas presença de Deus. E onde há presença, há estabilidade. Agora visualize sua casa daqui a alguns dias. Você acordando com uma sensação diferente. Não porque tudo mudou externamente, mas porque algo dentro de você permanece firme. Veja você reagindo com mais calma. Veja você escolhendo palavras melhores. Veja você sendo o ponto de equilíbrio, quando antes seria o ponto de explosão. Isso é maturidade espiritual ativada. Agora, lentamente, imagine o telhado da sua casa sendo selado com um selo invisível. Um selo de proteção, um selo de aliança, um selo de presença contínua. Não é uma emoção momentânea, é um posicionamento espiritual. Sua casa está guardada, seu lar está protegido, sua atmosfera foi restaurada. Agora nós estamos muito próximos do encerramento final. E o encerramento não será dramático, será profundo. Porque quando Deus faz algo verdadeiro, Ele não precisa de espetáculo, Ele precisa de permanência. Permaneça nessa paz. Permaneça nesse silêncio, permaneça nessa certeza. A sua casa respira diferente agora, e você também. Agora, nós chegamos ao final. Não como quem termina algo comum, mas como quem fecha um ciclo espiritual importante. Respire profundamente uma última vez. Sinta o ar entrando e saindo. Perceba como há estabilidade dentro de você. Quando começamos, talvez havia tensão, talvez havia peso, talvez havia medo. Agora há clareza, a serenidade, a decisão. A atmosfera da sua casa foi tocada, mas mais do que isso, o seu coração foi alinhado. E quando o coração se alinha, o lar encontra direção. Agora imagine sua casa vista novamente de cima. Não há peso, não há sombras densas, a luz suave, a proteção, a presença. O telhado está guardado, as paredes estão fortalecidas, os cômodos respiram paz. E dentro de cada ambiente existe uma nova energia, não de emoção passageira, mas de posicionamento espiritual. Você decidiu hoje que sua casa pertence ao Senhor. Você decidiu que o padrão antigo não continuará. Você decidiu que a frieza não será normal. Você decidiu que a tensão não governará. Você decidiu que a presença de Deus será permanente. E decisões espirituais criam realidades espirituais. Agora imagine você abrindo a porta da sua casa amanhã, entrando com consciência, sabendo que você é guardião dessa atmosfera, não com peso, mas com responsabilidade madura. Você não controla tudo, mas você influencia muito. Seu tom de voz influencia, seu olhar influencia, sua postura influencia, sua oração influencia. E você recebeu hoje autoridade para influenciar com paz. Se em algum momento os desafios voltarem, lembre-se desta sensação, lembre-se deste alinhamento, lembre-se desta decisão. A atmosfera pode ser restaurada quantas vezes for necessário, mas hoje algo foi estabelecido de forma profunda. Agora, lentamente, coloque a mão sobre o seu coração mais uma vez. Agradeça por sua casa, mesmo com imperfeições, mesmo com desafios. Agradeça porque ela é um lugar de construção. Agradeça porque Deus não desistiu do seu lar. Agradeça porque você também não desistiu. Permita que um sentimento de honra invada seu interior. Sua casa é valiosa, seu casamento é valioso, seus filhos são valiosos, sua história é valiosa. E Deus está escrevendo novos capítulos. Agora nós selamos. Pai amado, nós consagramos este lar a Ti. Que cada manhã seja marcada por direção.
Que cada noite seja marcada por descanso. Que cada decisão seja marcada por sabedoria. Que cada conflito seja transformado em crescimento. Que cada conversa seja envolvida por respeito. Que cada filho seja guardado. Que cada aliança seja fortalecida. Que cada desafio se torne oportunidade de maturidade. Que esta casa seja um refúgio, um lugar de reconstrução, um lugar de luz, um lugar onde tua presença permaneça. Que a paz que excede todo entendimento governe este lar. Que o amor seja mais forte que o orgulho. Que o diálogo seja mais forte que o silêncio frio. Que a esperança seja mais forte que o medo. E que, acima de tudo, a tua presença nunca se afaste deste lugar. Agora, descanse. Não é o fim de uma oração, é o começo de uma nova atmosfera. Sua casa está protegida, sua casa está alinhada, sua casa está selada. Em nome de Jesus. Amém.